e obtereis, né? Resumidamente, então. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes... Quando quiserdes orar, entrai para o... Desculpa. Não é o 11 do capítulo 27? Não, pai, eu estou fazendo uma revisão. Desculpa, tá bom. Depois eu entro, tá bom? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai o vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Ou seja, está nos aconselhando a orar em secreto. Por que em secreto? Porque no final do dia, secreto para os outros, mas nunca secreto para o plano espiritual. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Por quê, né? Aquela questão, aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Ou seja, ele está querendo trazer aquela questão daquela pessoa que gosta de mostrar para os outros, né? Que faz assim, que faz assado, que se compara. E aqui ele está falando para a gente o quê? Orar em secreto. É uma atitude nossa, né? Aí ele vem assim, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. E a gente leu aqui no capítulo anterior, não anterior, mas antes, ainda no 25, onde fala buscai, né? Como que era? Ele fala assim, buscai e será atendido, buscai e se abrirá, buscai e achareis, na verdade, né? Que é o quê? É um ato, ou seja, está trazendo a questão do verbo, do movimento, ou seja, depende de nós, depende de você. Então, peça, ore, mas sempre, jamais esquecendo que vai depender de você as ações. E aí, num livrinho, para completar isso aqui, ele diz mais ou menos assim, fazendo uma alusão ao livro dos Espíritos, na questão 661, ele diz assim, pode pedir-se eficazmente a Deus o perdão das faltas? Ou seja, numa oração, né? Então vamos então, dentro dessa oração, o objeto aqui seria pedir o perdão das faltas. E a resposta dos Espíritos é a seguinte, Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém se não mudar de conduta, ou seja, exige também uma conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E aí ele continua explicando, né, no livro que seria tudo isso aqui. De modo geral, o bem que se faz não é crédito que se acumula, mas sim parcelas com que se ameniza o montante dos débitos contraídos. É óbvio que uma única atitude positiva isolada cria ensejo a outras da mesma natureza. Aquele que praticou o bem pela primeira vez dá significativo passo à indispensável mudança de hábitos, ou seja, a mudança, né, a ação. Os espíritos superiores disseram que as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Mudar de conduta diante daquele que se prejudica não significa apenas parar de prejudicá-lo, mas sim ressarci-lo de todo e qualquer prejuízo que se lhe tenha ocasionado. Então, aqui lembrando também do Evangelho, em algumas passagens, ele diz o seguinte, né, numa vida contemplativa, ou numa vida de não fazer o mal. Não basta não fazer o mal, é preciso, além de não fazer o mal, fazer o bem. A prece predispõe a criatura ao esforço da renovação íntima que carece ser empreendida, que necessita ser empreendida. Funciona para ela como uma autossugestão de natureza divina, para que as suas lágrimas de compunção se transfigurem em suor produtivo na construção do destino. Ou seja, olha só, a prece, através da prece você vai buscar auxílio de bons espíritos para te ajudar, te impulsionar nas boas ações, nas ações corretas, na corrigida da vida. Em Jesus, a ação no bem era mais frequente que os seus instantes de recolhimento, ou seja, a ação no bem era maior do que as orações. A prece que fluía de seus lábios se fazia acompanhar de imediato por uma atitude de amor,
Ele orava e em seguida estendia as mãos, ou seja, oração acompanhada de ação, e muito mais ação do que oração. A oração estéril, ou seja, aquela oração simplesmente de pedir, é uma estrela que brilha a sós, à distância dos caminhos dos que se movimentam na escuridão. É uma fonte que jorra as ocultas, inacessível à sede do peregrino exausto. Ou seja, não a oração estéreo é aquela oração sem ação correspondente. A gente viu aqui em algumas passagens também, onde ele mostrava que o quê? Que a oração, né, que um determinado problema na vida, um determinado obstáculo tem seu valor desde que se tenha uma ação proporcional contrária àquele sentido, para quê? Para que você se impulsione. E aqui a oração é justamente esse o objetivo, você, através da oração, se impulsionar para que você tome uma ação. E aí ele termina dizendo assim: aquele que simplesmente ora, toda palavra acaba por se perder, mas aquele que pratica o bem, a atitude se perpetua e reverbera nos corações, ou seja, se multiplica, ganhando força e arrebatando almas para a suprema vitória. Arrebatando almas. Ele quer dizer o quê? Que a partir das ações do bem que se pratica, você consegue o quê? Angariar novas amizades no plano espiritual e também no plano terrestre, através das nossas ações. E aí, no livro dos Espíritos, na questão, antes de entrar nas questões, mais no início, né, que ele chama de prolego menos, né, que na verdade é como se fosse uma introdução, ele diz assim: com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. Isso aqui eram mensagens que foram escritas para o Allan Kardec. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Então, olha só, ele estava plantando no hoje e no presente para colher no futuro. Coisas que nós estamos colhendo até hoje ainda. Então, ou seja, não era em vida que ele iria ver o resultado das ações dele. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão do teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Olha que interessante aqui, a gente leu no capítulo anterior, dai gratuitamente o que gratuitamente conquistaste, né, o que ganhaste. E aqui é justamente, e lá tinha uma passagem, né, no Evangelho que ele dizia que os espíritos nobres não se dão ao luxo, né, não se admitem que através deles o homem na Terra galgue espaços, né, degraus na sua evolução. Porque eles falam assim, não é com o meu chapéu que você vai subir, então você não vai angariar bens materiais em função das notícias que vêm do plano espiritual, que não são produzidas por você, mas sim por nós. Aí ele continua, que se afastam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aí quem assina a mensagem para Allan Kardec simplesmente é São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon e outros. Então, assim, imagine a quantidade de bons espíritos que não estavam ali levando Allan Kardec para fazer o trabalho que fez. Mas o interessante é que ele fala o quê? Repetindo, né? Com a perseverança e lembrar, assim, né, do trabalho que você tem a fazer. Só dispenso assistência aos que servem a Deus, com humildade e desinteresse. E aí, eu vou passar um trechinho para vocês sobre essa questão da oração. Todos vendo. Alguém não está vendo? Qual a nossa relação com o mundo espiritual? Resposta. Os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que nos guiam. Há espíritos por toda parte. Nossa, que é apavorante. Como saber?
por que eu escolhi o errado para transmitir. É o outro. Peraí. Coloquei na ordem errada. Vamos lá. Agora sim. Quase não dá para ouvir, filho. Calma que ainda não começou. Eita. E, gente, o vídeo não estava dando para ouvir o som? Estava sem som para vocês? Tava sem som. Eu não ouvi nada. Ah, então estava sem som. Então depois eu vou gravar para vocês de novo. Engraçado. Para mim estava 100% perfeito. E aí ele não tem legenda, né? Porque é português o livro, o filme. Ei, que chato. Bom, então depois eu revejo aqui, mas enfim. O que ali, na verdade, é uma cena, né, do filme do Allan Kardec, onde ele conversa com uma pessoa que tenta convencer uma pessoa de não se suicidar, ela se suicida, e depois tem, na continuidade do vídeo, até travei aqui, porque eu vi as mensagens, ela depois recebe essa pessoa numa sessão mediúnica, alertando, né, sobre as dores que ela estava sentindo do lado de lá, que a vida continua, que nada havia mudado, e que onde eu ia chegar era simplesmente que na frase que ele fala, que é assim, que a vida o conhecimento sem a prática, ela não traz elucidação para eles. Então, ele precisava vivenciar para ele poder realmente entender o que estava escrito nos livros, que ele recebeu o livro que o Allan Kardec escreveu, mas que ele não compreendia, então ele precisou vivenciar. E a questão do livro do Evangelho aqui é o que ele o tempo inteiro ele traz para nós a questão da vivência, a questão de nós buscarmos e agirmos em prol do próximo, em função de vivermos as verdades que eles trazem no Evangelho. Né? Porque o conhecimento sem a vivência, no final do dia, é vazio. E foi isso que o suicida acabou dizendo pro Allan Kardec na sessão mediúnica. Vamos ver se eu trago na semana que vem. Não sei por que estava... Enfim. Aí, continuando o resumo, né? Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. Sem dúvida alguma há leis naturais e imutáveis que não podem ser colocadas ao capricho de cada um, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, seria ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acenda a toda súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. E aí a gente pensa de novo, né, no nosso caso, que estamos vivendo hoje, com relação ao coronavírus, né, ao Covid, e entre outros exemplos que a gente tem individualmente nas nossas vidas, essa questão, né, dessa passagem coletiva que estamos tendo em relação a essa doença, o quanto o ser humano avançou, né, na tecnologia, no conhecimento, e assim por diante, para soltar aí uma vacina em tempo recorde, ou seja, tivemos que ultrapassar determinadas barreiras. Não importa se tem teoria da conspiração, se foi com fundamento econômico, se foi por causa de dinheiro que estudaram ou não estudaram, não importa. Importa que o ser humano avançou. Então, ele avança a custas aí de muito sofrimento. E aí, tem uma passagenzinha bem interessante no livro do Chico, chamado Encontro Marcado, onde ele fala mais ou menos assim em relação ao sofrimento, em relação a você, a justiça divina, saber o que é importante para nós, e por isso, como um médico, acaba nos deixando melhorar o nosso sistema imune, né? A doença pega até que a imunidade sobrevenha. E aí ele pega e diz mais ou menos assim: se alguém te escorraça, recorda que ninguém alteraria os punhos contra o próximo se estivesse convencido de que um dia, no plano superior, seremos inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo aos nossos irmãos. Se alguém te menospreza,
Reflita que ninguém depreciaria um companheiro se soubesse que amanhã talvez renasça no lar daqueles mesmos a quem haja fustigado com o latejo da aversão. Se alguém te injuria, lembra-te de que ninguém ergueria o verbo se realmente acreditasse que responderíamos por todos os espinhos que estivermos semeando nos caminhos alheios. Se alguém te prejudica pelo abuso da autoridade, pensa que ninguém se desmandaria do poder se meditasse na hora inevitável e que será compelido a fundir todas as vanglórias humanas num punhado de cinzas. Ou seja, está mostrando que tudo isso que você faz e que se as pessoas tivessem realmente esse conhecimento, tivessem essa fé, essa certeza de que a vida continua, que existem relações de continuidade e de ações e reações em função dos nossos atos, e que aí, dependendo dessas reações, a gente pode vir em família, consanguíneo, nós realmente, de fato, teríamos muito mais cuidado com o nosso dia a dia. E aí tem o livrinho, né, também, lembrando o Chico aqui, no livrinho que chama Entre a Terra e o Céu. É curioso que ele narra uma passagem em que uma madrasta deixa o filho morrer em função de um ciúme que ela tinha daquela criança com o pai, que era filho com uma mãe que já havia falecido, com a esposa dele que havia falecido. Ela toma o lugar dessa esposa como madrasta, mas deixa de vir a falecer por descuido, propositalmente por descuido dela, se sente culpada, tudo, encontra a mãe do menino no plano espiritual durante os sonhos dela, é perseguida por essa mãe, obsidiada por essa mãe nos sonhos, ela pede perdão, narra-se toda uma história em cima dessa luta entre as duas, até que a mãe do plano espiritual acaba perdoando a madrasta e acaba ajudando a madrasta a entender o papel dela, né, o que ela tinha feito de errado, e ajuda ela a corrigir. E como ela corrige isso? Fazendo com que aquele filho que não era dela, o que ela ajudou, entre aspas, a vir a falecer, fazendo com que esse filho viesse a nascer através dela. E aí aquela história que a gente vê na vida, né, a gente fala assim, se fosse seu pai, se fosse sua mãe, se fosse seu irmão, você não faria isso. E aqui, então, ela precisou fazer com que aquela criança, que não era dela, nascesse por ela, para ela, então, vir a amar aquela criança como se dela fosse. E aí, durante o nascimento e a vida dessa criança, ela durou um pouco mais de 1 ano, teve uma doença, veio a falecer. E aí sim ela veio a sentir todas as dores que aquela mãe, né, no plano espiritual, havia sentido quando ela tinha o filho, que viu o filho falecer na Terra em função dos maus cuidados dessa madrasta aqui na Terra, enquanto encarnada. E aí essa pessoa, então, se sente, né, angustiada, todas as dores da mãe de ter perdido o filho muito cedo, e conversa com a mãe no plano espiritual, com a mãe, a primeira mãe dessa pessoa no plano espiritual, recebe mais uma oportunidade de receber a mesma criança para mais uma chance na Terra. E ela veio a ser mãe novamente no mesmo espírito. E é curioso que eles narram ali até as semelhanças físicas, né, das crianças ao longo das vidas. Enfim, e tudo isso começou, toda essa história, que tem mais partes aqui, bastante interessantes nessa história, começou através de uma oração de uma criança que pediu pela mãe, que no caso era a mãe falecida, pediu um auxílio em função do pai que estava sofrendo, em função da madrasta que não estava sabendo lidar com as crianças, do ciúme e tudo mais que acontecia. E aí, então, o plano espiritual veio, né, entendeu a rogativa daquela criança e veio auxiliar. Então, através de uma oração, né, o poder dessa oração, o quanto foi feito a mudança, o livro inteiro se dá em função dessa mudança, desse pedido dessa criança. Então, ali é o livro que eu acho que conseguiu mais desenhar, trazer a força da oração. E aí ele, terminando o livro aqui, né, no livrinho, ele diz assim, serve reconhecendo que o trabalho é a nossa herança comum na jornada evolutiva. Ou seja, o trabalho é a herança comum na jornada evolutiva, né? Ou seja, nunca iremos descansar. Se você não está ajudando o próximo agora, aqui na Terra, você vai ajudar em algum momento, nem que seja lá, depois. Cada lição conquistada resulta do esforço. Esforço, muitas vezes, encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Então, compaixão é a resposta em relação àqueles desafios que a gente encontra nos outros, né? Nos nossos encontros aqui, desencontros com as pessoas, os desafios estão sempre com as pessoas, né? Não existe o desafio com objetos. Nossos desafios são com os outros. E a compaixão é a resposta.
Aí, continuando no Evangelho. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhes surgirem os bons espíritos, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Ou seja, a ação depende de cada um de nós. De novo, o esforço, a ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se do seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. É a mesma coisa, né? O médium que não estuda, o médium que não se dá ao trabalho de conhecer, a hora que ele está com entidades, não vão vir mensagens, né, das entidades, além daquilo que ele possa trabalhar dentro do médium. Então, o médium precisa estudar para se tornar cada vez uma ferramenta melhor. Precisa estudar e precisa agir, para que ele possa ser uma ferramenta afinada do plano espiritual, porque não virão entidades nobres falar com quem não tem capacidade de entender o que a nobre entidade tem para passar. Não tem conteúdo, precisa ter afinidade de conteúdo. Precisa ter então, um mecanismo, a ferramenta do médium afinada, depende do esforço próprio. Senão, que mérito ele teria, né? Nenhum. Basta simplesmente esperar sentado que as mensagens viriam, as entidades nobres viriam, mas por que eles viriam se ele não tem compatibilidade com a ferramenta que está sendo utilizada? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. E aqui tem o pulo do gato interessante, que passou desapercebido e foi mediante uma das perguntas que fizeram no domingo passado. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, assim, você ora, mas muita gente ora não para Deus, ora para anjos, ora para falecidos, ora para amigos, enfim. Quem são os intermediários de Deus, então? Nós somos intermediários de Deus. Todos nós aqui somos intermediários de Deus. Quando nós vamos no centro ou dentro de casa mesmo, oramos para alguém, estamos sendo intermediários de Deus. Intermediários pedindo, fazendo intercessão ao plano espiritual, orando por algum daqueles que nós temos apreço. Ou não temos apreço, mas desejamos que melhore, né? Ou seriam, entre aspas, os nossos inimigos. Então, nós somos intermediários de Deus. Ah, mas e se essa pessoa que estamos orando já veio a reencarnar? Essa pessoa que veio a reencarnar, ela não deixa de ser espírito. Nós somos espíritos aqui encarnados e nós temos condições também de receber as orações, né, para o bem, quando nós oramos por alguém aqui, pessoas vivas, pessoas desencarnadas, mas nós também temos as condições de ajudar o próximo se buscarem nossa ajuda. Dependendo da nossa evolução, enquanto dormimos, temos condições de receber aquele pedido de oração de alguém, da ajuda de alguém, e então irmos ao encontro dessas pessoas. Nós somos intermediários de Deus, agindo em prol do próximo. Assim como nós também somos objetos de obsessão. Então, durante o dia, se temos, de repente, alguém com raiva, com ódio de nós, enfim, seja como for, durante a noite também pode acontecer de vir um encontro dessas pessoas, nós com essa outra pessoa. Continuando. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, ou seja, a oração aqui não importa, né, se é encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para o outro o pensamento, como o ar transmite um som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade.
É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Ou seja, quando nós estamos num centro espírita orando por alguém, fazendo um tratamento espiritual por alguém, esse tratamento, essa oração, na verdade, esse magnetismo, né, flui através do que ele chama aqui fluido universal. É esse fluido universal que faz com que tudo esteja absolutamente conectado, como se todos nós estivéssemos nessa mesma rede. Assim como pelo som, pelo ar, transmite-se o som, pelo fluido universal, transmite-se os pensamentos. Sem distância, sem barreira da distância. Bom, agora sim, item 11 do Evangelho, para que a gente possa começar, né? Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. O homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Aí ele pergunta: terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída do que os homens não podem evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou pelos seus excessos, ver-se-á que a segunda em quantidade excede de muito a primeira. Ou seja, a culpa dos nossos próprios problemas é muito mais em função dos nossos excessos do que aquilo que nós não conseguimos evitar. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos ou felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio às nossas ambições, e a ambição aqui, gente, é ambição moral, ambição orgânica, é uma ambição espiritual, ou seja, uma ambição espiritual, eu quero ser, né, um grande espírito, eu quero ser isso, a vaidade acaba com o médium, né, uma ambição orgânica, aquele culto exagerado ao corpo, ao físico, em detrimento da própria saúde dele. Né? A ambição material, que faz com que você corroa todos os seus princípios morais em função de você querer para si, sem sequer poder aproveitar, sem sequer poder utilizar tudo que se tem. Quantas pessoas têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 casas, 20 casas, e todas vazias? Né? Terrenos sendo utilizados ali e vazias. Se puséssemos freio, então, a nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Aí ele continua, né? Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ou seja, a prece é inútil. Vamos concordar que a prece não serve para nada. Mas, sendo inútil a prece, se de repente nós soubéssemos, agíssemos de forma correta, já não estaria muito bom? É isso que ele está colocando aqui. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, gragear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização
nos pode ser funesta, ou seja, se fizéssemos aquilo, seria prejudicial a nós. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porque muita gente reza, né, para afastar-nos do mal. Porém, sim, desviar-nos nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, ou seja, agem sem que a gente peça, agem sem a gente saber, de maneira imperceptível, para não nos subjugar à vontade. Ou seja, eles nos dão, eles nos insinuam, mas quem escolhe é sempre a gente, de acordo com aquilo que está dentro de nós. Às vezes a gente nem sabe o que está dentro de nós, né? Mas é de acordo com a nossa evolução moral. O homem se acha, então, na posição de de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que assim seja, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis auxílio, mas o andar depende de você. A escolha do auxílio depende de você, porque a hora você está recebendo auxílio de todos os lados da moeda. E agora sim, vamos ver se eu consigo transmitir aqui a outra gravação. Espero que essa esteja melhor. Vamos ver. Vamos ver como é que tá. Tá dando para ver a imagem? Tá. Agora tá. E o som? Bom, quem não assistiu, né, Kardec, o filme, surpreendido, tá no Netflix. E aí ele começa a cena dizendo, né, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, e eles dizem assim, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, de ordinário, são eles que vos dirigem. Que é o que está aqui, né? A nossa revelia. Então, eles operam a nossa revelia, mas dão o direito da ação a nós. Depende de nós. Por isso, de sempre, o conhecimento, a sabedoria, a autopercepção, sabemos o que estamos fazendo, o caminho que estamos trilhando. E daí, com o conhecimento da vida futura, se tem a preocupação em plantar hoje para saber o que vai colher amanhã. Que sem esse conhecimento, hoje planta-se sem preocupação com o que vai colher. Né? E aí, naquela questão ali do Kardec, a mulher dele ainda vira para ele e fala, né? Imagina espírito para todos os lados, espíritos no banheiro. E hoje, depois com os próximos, não existe essa questão particular no Livro dos Espíritos, mas nos livros do Chico, vocês podem encontrar nas diversas histórias, nos diversos ensinamentos, essa questão do respeito que os espíritos nobres têm em relação a isso. Tá? Eles não estão a toda hora, a todo momento conosco, nos acompanhando no banheiro e assim por diante. Existe sim um respeito, inclusive, para entrar na nossa casa. Tá? Tem alguns deles, inclusive, que antes de entrar pedem permissão para nós, pedem permissão para ter um modificário e assim por diante. Existem abrigos específicos na Terra para os bons espíritos, para eles poderem vir e ficar, ao invés de ficar na casa dos outros, importunando, como se imagina que pode acontecer. Mas esses são os bons espíritos. E os maus espíritos? Depende do que você for fazer. De fato, você vai ter companhias desagradáveis aí, de acordo com a afinidade e a sintonia de cada um. Aí, continuando. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, ou seja, digamos que a prece serve apenas para que você, como ele tenha colocado ali uma possibilidade, né, de você ficar apenas, pedir ajuda de não cair na tentação, já não traria a prece resultados imensos? Né? Ao Espiritismo foram reservados provar-nos a sua ação, como nós revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar, ou seja, não se limita simplesmente a nos livrarmos de todo o mal, como a gente pede,
Mas ela pode nos ajudar, sim, a diversas questões, como é esse livro Entre a Terra e o Céu, que eu acabei de narrar, onde uma criança, né, com os méritos que ela tinha, pedindo ajuda, intercessão do plano espiritual, houve toda uma ajuda que acabou levando duas famílias, né, que esse livro trata de duas famílias, levando duas famílias para um destino completamente diferente do que estava sendo iniciado. Recomendam-nos todos os espíritos: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então a gente pode sim fazer o bem para os outros através da oração. Item 13. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem dos sentimentos da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem fala de preferências daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Ou seja, a prece do egoísta é a prece a pessoa que realmente faz a caridade, que vive a caridade, que vive os sentimentos. Ela, a hora que ora, ela está fazendo isso do fundo do seu coração. Para ela é um ato, é quase como se fosse um agir. Agora, aquele do egoísta que faz, que é da boca para fora, que não vive uma vida assim, que de repente, no momento de desespero, faz uma oração pedindo para si alguma bênção. Eu falo assim, que méritos tem ele? Então, a questão aqui, tudo de novo, é a questão de mérito. Até no próprio livro, Entre o Céu e a Terra, eles explicam já logo de cara que aquela criança que fez o pedido pela mãe, que havia falecido, ela tinha méritos no plano espiritual em função das vidas pretéritas dela. Ela tinha, assim, condições de ser ajudada porque já era um espírito que havia ajudado muita gente. Um espírito consciente, lúcido da sua função de servir. E aí, obviamente, aquele que é egoísta, né? Que serviço ele está fazendo? Como ele vai angariar empatias no plano espiritual se ele não ajuda ninguém a não ser a si próprio? Tem 14. Por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa, ou seja, é digno, nós ajudamos. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem felizes em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e em qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum, ou seja, a prece nas igrejas, a prece nos centros espíritas, a prece em mais pessoas, tem ação mais poderosa, né, a egrégora. Quando todos, porém, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, ou seja, em prol do mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono, ou seja, no mesmo tom, no mesmo objetivo.
Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria. Ou seja, que diferença faz você ter 100, 50, 10, 1000? 50 mil pessoas orando juntos, sendo que cada um está pensando no próprio umbigo. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras pessoas. Então, quando a gente vê aquelas meditações da paz, meditações, por isso que elas têm um tema, meditação para a paz, e aí você tem lá 1.000, 2.000, 50 mil pessoas, você tem isso, você sabe quando você tem um tema, e dificilmente você consegue a concentração dessas pessoas todas por um tempo muito grande, por um tempo às vezes maior do que 5 minutos, é muito difícil. No centro espírita temos muitas dificuldades nesse sentido. Quando pedimos, né, uma concentração, sempre pedimos para que todos estejam lá direcionados, orando, e se não conseguirem colocar a atenção naquele lugar, que, né, tentem abstrair o máximo possível, porque a energia das pessoas ali, cada um voltada para um lugar, cada um voltado para uma preocupação, é vastamente narrado nos livros aí, mostrando a dificuldade do plano espiritual em trabalhar a energia dessas pessoas, porque cada um está num lugar, em vez de estarem ali comprometidos com o que é pedido delas. Gente, muito obrigado. Quem quiser ficar para as perguntas, podem